Estamos apresentando o programa Alegria e Fé. Muito bem, muito bem. Obrigado a você que está aqui junto conosco. Deus abençoe. A você que está na nossa audiência, aqui pela Rádio Novo Tom Web. Programa Alegria e Fé. E agora sim eu vou fazer contato com ela, a Luciana Medina. Ela que é jornalista, escritora, autora de 4 livros. E tenho o prazer, de conversar com ela, vou ter esse prazer de conversar com a Luciana, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que vai nos ensinar, nos ajudar muito aqui no programa Alegria e Fé pela Rádio Novo Tom Web. Luciana, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, melhor agora falando com a senhora. É um prazer estar recebendo a senhora aqui no programa Alegria e Fé pela Rádio Novo Tom Web. A paz de Cristo, o amor de Maria, minha querida. Amém, igualmente, sempre. Amém. Bom, Luciana, para a gente começar o nosso bate-papo, antes eu quero agradecer, A senhora está se disponibilizando em pleno sábado de manhã bater papo com a gente aqui da Rádio Novo Tom Web. Claro. Vocês merecem todo o meu carinho. Muito obrigado, eu fico lisonjeado com as suas palavras. Muito obrigado mesmo. Bom, para a gente começar, quem é a Luciana Medina? Aonde que ela reside? Em que parte do país? Fala um pouquinho sobre a senhora, Luciana. Bom, meu amigo, eu moro em Brasília. Eu voltei para cá, Eu tenho um filho autista, o Bernardo tem 25 anos. Ele teve diagnóstico com 1 ano e 11 meses. Eu sou jornalista, sou escritora. Tenho 4 livros sobre autismo que eu quero compartilhar com vocês. Amém. Gratuitamente, quem me chamar, pode entrar em contato pelo WhatsApp, eu quero disponibilizar para ajudar as famílias. Então, a minha missão, desde o diagnóstico do meu filho, é ajudar os autistas e suas famílias. E por isso que eu estou aqui em Brasília, porque é aqui que as coisas acontecem. Olha só, gente, ela é autora de 4 livros, ela já mandou aqui pra gente, e você que quer também ter acesso a esses livros, já vai mandando mensagem aqui para a Rádio Novo Tom Web, eu quero ter os livros, e a gente vai estar encaminhando para você. Luciana, a senhora falou que é mãe do Bernardo, de 25 anos, Sim. E ele foi diagnosticado como autista com quantos anos? 4 anos? Não, 1 ano e 11 meses, 1 ano? eu tive diagnóstico, 1 ano, menos de 2 anos. Tá. Graças a Deus que isso é o que eu mais defendo, que é a detecção precoce. Tanto que eu idealizei a lei da detecção precoce, lei 13.438, que foi aprovada em 2017. É importante falar sobre isso, Sim. porque tem que haver fiscalização, se essa lei está sendo aplicada, que é aquele protocolo de risco do autismo que tem na caderneta da saúde da criança. Esse protocolo é fundamental, que ajuda a gente a fazer a detecção precoce, encaminhar para psiquiatra, para neuro, enfim, encaminhamentos. Não quer dizer que vai fechar ali o diagnóstico, mas o mais importante, que encaminhar a suspeita vai acontecer, viu? Olha só, ô Luciana, é interessante você falar em relação à caderneta de vacinação, Sim. porque então lá na caderneta tem também meios de você saber, enfim, porque muitas vezes nós pais, Sim. e eu me coloco também como pai, porque sou pai também, a gente só se preocupa com a parte das vacinas, ali nas marcações da vacina. Entendi, sim. E é importante Não, mas essa na sua fala. caderneta tem uma página só, é só uma página do protocolo de risco do autismo. Então, todo pai tem que exigir que esse protocolo seja seguido. É muito fácil, é autoexplicativo, desde o nascimento da criança, tem como você avaliar risco de autismo, viu? Olha só que bacana. Aproveitando essa deixa, Luciana, que é a questão da detecção, que é importante quanto antes, no caso daqueles pais que eu conheço pessoas, Luciana, que infelizmente têm aquela suspeita, acha que a criança é autista, mas não querem aceitar. O que você pode falar para essas pessoas que às vezes ficam, não, depois eu vejo, eu acho que não fale assim. Às vezes acaba sendo até, de certa forma, um preconceito dos próprios pais nessa questão. O que você pode falar para essas pessoas, Luciana? Puxa vida, você tocou num ponto muito importante, porque eu digo que o pior preconceito é o da família.
Porque é o preconceito, gente. Tem que aceitar um diagnóstico, não é o fim do mundo ser autista ou ter um filho autista, muito pelo contrário. E quanto mais tempo você demora para aceitar, menos tratamento tem. E a gente defende tratamento, a gente defende detecção precoce, que tenha terapias também. Então, pais, não tenham esse medo, né, de aceitar o diagnóstico, é importante, tem que ser o quanto antes também. Acolha os seus filhos. Eu digo assim, ninguém é normal, gente. Todo mundo tem uma questão ou outra. A questão de ter autismo podia ser uma questão cardíaca, podia ser uma questão de depressão. Verdade. Então, não tenham preconceito. Esse preconceito só faz mal para criança e depois para adolescente, para adulto, porque eles crescem, né, Buiú? Sim, Eles crescem. Então, a questão é que você tem que pensar nele, no autista, e não no seu preconceito. Então, vamos amar de verdade e amar incondicionalmente, tá bom? amém. Bom, você que está aí, você pode mandar perguntas aqui para Luciana, tá certo? Luciana, você falou também que você voltou para Brasília. Você morou fora de Brasília por um Sim. tempo, é isso? Sim, porque eu sou carioca na real, eu morei em vários lugares, Ah, que legal. né? Mas minha família é gaúcha. Eu fiz jornalismo em Porto Alegre há muitos anos, e depois eu voltei para o Rio, me casei, só que meu marido faleceu, eu sou viúva. Bacana. Quando o Bernardo era bem pequenininho, aí você vai ver no livro, né, vocês que vão ler, que um ano eu tive o diagnóstico do Bernardo de autismo, e depois no outro de câncer do meu marido, e ele veio a falecer. É, Então, eu sempre mostro para as pessoas que não existe mundo ideal, não, gente. é Que a minha vida verdade. foi bem difícil, bem, né? O Bernardo estava no auge do autismo, com 3 anos, não falava, era não verbal. O Bernardo só foi falar com 6 anos. Eu também tenho outra filha, e aí eu tive que pagar tratamento particular, porque há 23 anos não tinha nenhum tratamento pelo SUS, não tinha pelo plano de saúde. Então, não tinha nada para o autista, nada, nada, praticamente nada, era invisível. E mesmo assim a gente conseguiu. O Bernardo hoje fala, está na faculdade, é feliz, então não desistam. Poxa, é um testemunho, viu, Luciana? Essa sua história. Realmente eu vou ler esse livro com todo carinho e Sim, com muita paciência, porque realmente isso é um que grande bom. testemunho de vida. Sim, que às vezes as pessoas pensam, não, mas ela conseguiu porque tinha situações econômicas, nada disso, nada disso. Meu marido faleceu, então vocês imaginem eu ter que pagar tratamento particular, não tinha dinheiro sobrando, pelo contrário, tive que voltar a trabalhar e ficar sem meu marido, que era assim, o amor da minha vida. Já faz 22 anos que ele morreu e eu continuo viúva. Não é fácil, mas a gente tem que focar nos nossos filhos. Ah, bacana. Ó, tem pergunta já aqui, Luciana, para você. A primeira Sim. pergunta é: o que é autismo? Gente, é bom esclarecer, autismo não é uma doença. Autismo é um transtorno do desenvolvimento infantil. Por isso que tem tantas crianças, falam, tem tantas crianças com autismo. Sim, porque é do desenvolvimento infantil. Então, tem níveis de suporte, que é um, dois, três, né? Classificaram assim, gente, mas tudo é autismo. Que seria o três, aquele não verbal, aquela criança que não fala. E tem mais dificuldades ainda de socializar, de ir para a escola. E o nível um, aquele que fala sim, mas tem dificuldades também de interação, né? Às vezes tem um pouco de dificuldade na linguagem, embora fale, e de comportamentos, mas é um transtorno do desenvolvimento infantil e tem tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. Bacana. Ó, Luciana, aqui o final do telefone, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Cadê? Tá chegando muita mensagem agora aqui. Tinha um aqui que acabou correndo. Sim, Bom, enquanto eu vou achando aqui a mensagem, diretor, vai achando aqui a mensagem. Isso. Vai achando aí a mensagem. Enquanto isso, Luciana, nós sabemos da sua luta, quer dizer, eu já sei da sua luta em relação às pessoas portadoras de autismo. Mas qual a uhum. maior dificuldade que você enfrenta hoje aí em Brasília para lutar em relação às pessoas de autismo, e não só pessoas de autismo, mas também outras pessoas? Sim. Uhum. Olha, a maior dificuldade é que, infelizmente, nesses últimos anos,
Por 3 vezes houve cortes do BPC. E o que é o BPC? É o benefício de prestação continuada. É um benefício muito importante para pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos de baixíssima renda. E é meritório, gente, é justiça, é dignidade dar o BPC para essas pessoas. Infelizmente, 3 vezes o governo federal cortou, tentou cortar mesmo, milhões de pessoas do BPC. E eu sempre digo assim, quer cortar, corta primeiro de quem pode trabalhar do Bolsa Família. Porque tem homens que podem trabalhar e a gente sabe que estão recebendo. Puxa, Nada contra o Bolsa Família, mas contra pessoas poderem trabalhar e receberem. é Porque é verdade. completamente diferente o BPC. Essas mães não conseguem. Eu vou trazer um dado para você alarmante, tá? Certo. Nível de suporte não é fácil, nenhum nível de autismo é fácil, tá? E como eu disse, precisa de tratamento, precisa de estimulação, precisa levar na terapia. E as mães têm que ficar o tempo todo em cima, porque eles não têm noção de perigo, né? Eles saem correndo na rua. Então, são vários sintomas do autismo que tem que ter sempre alguém cuidando. E mais de 78% dos pais de autistas vão embora, abandonam lá. E aí, o meu amigo Ronaldo da Canção Nova falou que isso é geral para pessoas com deficiência, não é só com autismo. Então eu peço, por favor, para esses pais terem consciência, ficarem nas suas casas, com as suas mulheres, com a sua família, com seus filhos autistas, porque não existe ex-filho. Então essas mães cuidam sozinhas, imagina, Buiu, sozinha cuidando do filho autista. Não tem condições de trabalhar, não tem como trabalhar. Não tem Então, como largar, eu vivi isso. Eu só consegui trabalhar, gente, porque eu botei uma pessoa para trabalhar na minha casa. puxa, olha, minha querida, é justamente essa é uma das grandes preocupações de muitas mães. Porque, Sim. infelizmente, nós temos uma cultura de que a responsabilidade de cuidar de um filho é da mãe. Aí o cara se acha no Sim. direito de ir embora e para ele tá Uhum. tudo certo. Infelizmente. Então, homens, realmente sejam homens. Desculpa até aqui a colocação, mas sejam homens de verdade. Olha, Luciana, tem mais Exatamente. perguntas aqui. Quais são os direitos do autista? Quem mandou essa pergunta aqui foi o final do telefone 0902. Olha, depende, né? Como eu sempre digo assim, tem gente até falando, tá dizendo que é autista para ter benefício, ganhar direito. Não é assim. Vou explicar que não é assim. Tem benefícios para autistas que estão atrelados à renda. Como eu falei desse BPC, que é super importante, é um salário mínimo por mês, né, para a criança com deficiência, e autismo é considerado deficiência, então o autista tem direito de receber, mesmo se for pequenininho, criança, mas a família tem que receber por mês menos de um quarto de salário mínimo, ou seja, a renda familiar tem que ser menos de um quarto de salário mínimo, que dá o quê? Menos de R$ 400. Então, gente, não é qualquer pessoa que recebe benefício. Isso é uma grande mentira falar que as pessoas estão dizendo que são autistas para receber benefício. Porque qualquer pessoa que receba acima disso não tem direito ao BPC. Por isso que eu defendo tanto o BPC. Esse é um direito. Depois tem atendimento prioritário, tem vagas, né, de estacionamento, tem prioridade em tratamento de saúde, que a gente não está vendo acontecer, mas é um direito que tem. E tinha, né, direito na compra de carro com desconto. Tinha, por que eu estou falando de tinha? Porque a gente perdeu isso nessa reforma tributária agora. E a gente está tentando reverter. Por quê? Não é justo que agora só para carro adaptado tenha esse desconto na compra, que sempre teve, viu, Buiu? Sim, Sempre teve, desde os anos 90, esse desconto para pessoa com deficiência independente. Por exemplo, o cego não vai dirigir, mas ele tinha desconto. Né, tem pessoas que não vão conseguir dirigir. Às vezes, um adulto com síndrome de Down, ele não consegue dirigir, mas a família sim. E tinha o desconto na compra para que a família pudesse levar as pessoas, que é justo, que é um desconto, não é de graça. Ninguém vai ganhar o carro, entendeu? Era apenas um desconto. E tiraram esse desconto. Então, eu luto também para reverter isso. poxa, eu acho isso de extrema importância, Luciana. E aproveitando, Luciana, falando Sim. aí sobre a questão do transporte para tantas pessoas, não somente para autistas, mas pessoas com deficiência, você é favorável da isenção de taxas e tributos
veiculares para pessoas portadoras de deficiência, Luciana? Sim, de IPVA, você De diz? PVA? Claro, completamente. Aliás, IPVA não deveria cobrar de ninguém, nem da Concordo. gente. Meu É, amigo Buiú, nos outros países só se cobra uma vez. Aqui a gente fica pagando sempre. Isso aí é só extorsão. A gente está sendo roubado, meu amigo. Chega, chega disso. entendi. Bacana. Ó, tem perguntas aqui, mas antes de fazer perguntas, eu vou convidar aqui também para o Sim, nosso bate-papo, Luciana, o radialista, apresentador do programa Na Estrada, Fábio Barros, também aqui da Rádio Novo Tom sim. Web. Bom dia, Fábio Barros. Bom dia, Bruno CS, bom dia, doutora Luciana. Bom dia, como vai? Não sou Tudo doutora, bem? não. Só sou Luciana, só sou mãe atípica. Mãe Luciana, bom dia. Bom dia, amigos do programa Alegre e Fé. É bom o programa, hein, Buio CS? Verdade. Muito importante, esclarecedor, com muita informação sobre o autismo, né? Tô muito feliz aí de poder participar aí desse programa, Buio. Fábio, e você já pode direcionar suas perguntas também, ou a primeira pergunta para a Luciana. Luciana, não, assim, hoje é uma realidade essa preocupação, eu acho que é muito importante a gente ter isso, né, Luciana? Que assim, porque Sim, os autistas estão aí, tem que ter espaço em todas as áreas, né? Tem que ter espaço em todas as áreas, mas eu acredito que não é fácil, né, para uma mãe, para um pai, mas principalmente para uma mãe, como você acabou de falar, e muitos pais, infelizmente, não fazem o papel que tem que fazer. O próprio Buio falou que os homens têm que ser homens mesmo, mas eu acho importante, né, Luciana, nós, eu não tenho nenhum filho autista, né? Aqui na minha rua aqui tem pessoas, mas assim a gente respeitar, né, Luciana, a realidade de cada família, de cada pessoa, porque às vezes hoje em dia no individualismo as pessoas quando chega uma pessoa com autismo ou com uma necessidade especial, às vezes tende a desconfiar e tende a não respeitar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uhum, eu fui no começo do ano, minha filha queria ir num show e tal, aí eu estava de férias e ela não conseguia comprar o ingresso pela internet. Aí, pai, pode ir lá para mim? Posso. Eu fui lá. Aí tinha uma jovem, tava a mãe e a mãe e a jovem na fila, né? Chegamos cedo e tal. E a jovem tinha, não era, eu acho que ela não era autista, mas ela tinha uma necessidade especial, né? uhum. E aí as pessoas olhavam e aí chegou na hora de separar as filas. Pessoas que não têm nenhum tipo de necessidade especial, não é autista, vem para cá. Pessoas que são autista ou necessidade, vai para lá. Aí essa jovem foi e a mãe ficou, porque era só a jovem. Uhum. Aí algumas pessoas já olharam assim, mas o que essa pessoa tem, em primeiro lugar? Eu achei já estranho porque que as pessoas ficam... Se eu tô falando, né, Luciana? Eu tô Sim. falando, eu não vou sair mentindo por aí, ó. Meu filho é autista, meu filho é especial. Mas o detalhe foi depois. Que aconteceu o quê? Essa jovem, ela não conseguiu, no primeiro momento, ter a necessidade atendida, porque a pessoa que atendeu ela lá na frente, por algum motivo, achou que ela não fosse especial. Essa jovem volta para junto da mãe dela, aí que as pessoas que estavam do lado percebeu que ela realmente é especial. Ela tinha uma ansiedade muito grande, e aí ela estava triste, estava começando a chorar, olha, ele não deixou eu ficar achando que eu não sou... Aí, por uma coisa assim, uma luz de Deus, apareceu uma outra pessoa e falou assim, ó, procura aquela pessoa ali, apontou para um homem, que ele vai ajudar, ele vai entender, porque ontem ele estava aqui e ajudou. Resumindo, a pessoa ajudou, ela era especial, ela entendeu. Sim. Aonde que eu quero chegar, Luciana? Às vezes as pessoas não têm, né, essa sensibilidade de falar assim, pô, deixa eu ver o caso dela, deixa eu entender. Ninguém vai sair mentindo, né, Luciana? Exatamente. Deveria ter sido o contrário. Se fosse acolhedor mesmo, um ambiente acolhedor, tratariam completamente diferente. Por que que a mãe, como acompanhante, não poderia ficar junto? Que vergonha isso, gente. A É, mãe tinha que ficar com ela, acalmando, e de repente ela não consegue explicar tão bem, pela questão da deficiência que ela tem.
qual é, sim, né, a condição dela, porque é uma deficiência. Então, vai saber o que ela tem. Agora, se ela, né, realmente ela tem alguma coisa, por que que a mãe não ficou junto? Por que que separaram as duas? Já começa o preconceito aí, que tem direito isso. sim ao acompanhante sempre, que o acompanhante explique, né, a condição, a deficiência que tem. E ela passar por isso, né, ela chorar ou ficar quase chorando, porque gente, isso é uma humilhação, e Foi. isso é uma discriminação contra a pessoa com deficiência, isso inclusive é crime. As pessoas Isso. andam cometendo crime contra as pessoas com deficiência, em vez de chegar e falar: "Ó, senta aqui, tem um copo d'água, fica aqui", ainda criaram um ambiente, ainda trata dessa forma, é uma vergonha, mas isso é muito comum no Brasil. A gente está vivendo uma falta de empatia, uma falta de humanidade, de amor ao próximo, que é vergonhoso. Gente, vamos amar as pessoas com deficiência, pelo amor de Deus. Todo mundo tem alguém na família. Você não tem, mas você tem seu vizinho, você, né? É, Mas a gente está vendo que todo brasileiro tem. É verdade, é verdade. Ó, Fábio, vai preparando mais perguntas aí. Obrigado pela primeira. Tem mais sim. perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui interessante. Autista tem direito à aposentadoria? Quem mandou essa pergunta aqui foi o final do telefone 8336. Muito obrigado pela sua pergunta. A pessoa falou que não quer se identificar. Olha só, a aposentadoria é uma questão diferente de benefício, né? Sim. Eu sempre falo isso. Só tem direito à aposentadoria quem trabalha, gente. Então, se o autista trabalhar, sim, ele vai ter direito e ele vai ser aposentado, vai entrar na regra dos aposentados com deficiência, que eles têm um tempo menor de contribuição. Entendeu a jogada? Mas tem que trabalhar, porque às vezes a pessoa pergunta e ela acha assim: aposentadoria eu vou receber mesmo se eu não trabalhar. De jeito nenhum. Uma criança autista não tem direito, ela nunca trabalhou, ela tem que trabalhar. Então, a pessoa autista tem direito, sim, a considerar a pessoa com deficiência, mas tem que trabalhar tantos anos, isso tem que ver com o advogado, com o defensor público. Se quiser entrar com esse processo, eu aconselho que veja o quanto antes, Perfeito. mas tem sim. Bacana. Muito boa pergunta. Obrigado a você que nos mandou a pergunta. Final do telefone. Eita, até já perdi aqui o final do telefone. Mas enfim, para você, muito obrigado. Sim. Fábio Barros, fica à vontade, Fábio. Sim. Luciana, nos dias de hoje aí, essa é uma pergunta que eu faço para você, você tem mais conhecimento de causa que a gente, né? As pessoas autistas ou especiais, mais em relação à alimentação, até outro dia, aonde que eu vou chegar no final, o escritor Marcelo Rubens vai ter um pensamento próximo do meu. Na década de 80, 90, nós tínhamos menos pessoas com situações especiais, autismo, né? Hoje em dia Uhum. tem bastante, e isso é bom que assim, as pessoas estejam, a gente possa ver, possa respeitar, como você falou, né? Temos que acolher da forma que você falou realmente. A pergunta que eu te faço é o seguinte: é, esse excesso de alimentação industrializada, você acredita, você tem mais conhecimento que a gente, você acredita que possa, uma pessoa, uma família, né, possa vir ter um filho autista ou não, ou especial, por causa da alimentação? Porque aí as pessoas falam assim: não, Fábio, hoje em dia tem muita. Na minha percepção, tem muito mais do que há 20 anos atrás, há 30, 40 anos Sim. atrás. E aí muitas pessoas falam assim: não, Uhum. Fábio, é o seguinte, é que naquela época as pessoas ficavam escondidas dentro de casa, as famílias não deixavam. Eu acredito que tinha um grupo de pessoas realmente, mas eu acredito que tinha menor. Por que eu falei do escritor Marcelo Rubens Freire? Porque a mãe dele é Alzheimer, né? Ela veio a falecer de Alzheimer e tudo. E ele tem a percepção também que o excesso de alimentação industrializada, com muita coisa industrializada, vem afetar a memória e que, na opinião dele, muitas pessoas têm hoje Alzheimer devido à alimentação. Aí a pergunta que eu te faço é Uhum. justamente isso. A alimentação influencia uma pessoa a vir ser autista ou vir ser especial ou não tem nada a ver, Luciana?
Olha, não causa autismo, tá? Não, isso Certo. daí não tem menor possibilidade de uma alimentação causar alguma coisa, até porque a criança já nasce assim, gente. Ah, ok, ok. É uma questão É genética. genética, né, Luciano? Genética, sim, sim. Agora, quem tem mais chance de ter filhos autistas? Pessoas com problemas mentais, questões de saúde Certo. mental. E o que houve também? Com essa pandemia, muito mais pessoas tiveram depressão, muito mais pessoas tiveram questões, de saúde mental, que isso tem relação sim. Tem relação de terem mais filhos agora com autismo, porque Sim. tem a ver, né, uma família que tem mais pessoas com depressão, com esquizofrenia, enfim, com, né, uma dificuldade mental, um déficit mental. Tudo isso tem correlação, porque é uma questão genética. Agora, lógico que se a pessoa se alimentar mal, isso piora o autismo, não causa, mas Ok. não vai ajudar de jeito nenhum. A alimentação é muito importante, gente. Ó, baseado E eu Sim, nessa. sim. vejo sim. Pode Oi, concluir seu Will. raciocínio, desculpa, Luciano. Pode concluir seu raciocínio. Não, o que acontece é que às vezes a criança tem seletividade alimentar, que é muito comum no autismo. Meu filho só comia arroz, feijão, nuggets, anos da vida dele, gente, anos, mas pelo menos era arroz, feijão e nuggets. O que está acontecendo? Pelo menos arroz, feijão, eu digo, eu garanto que a pessoa pode ficar saudável só comendo arroz, feijão e nuggets. Mas hoje ele come tudo, tá? Hoje ele, depois dos Sim. 10 anos, graças a Deus, eu digo que foi outro milagre na vida dele, passou a comer tudo, tudo que você imagina, experimenta todas as frutas, enfim, é adulto, mas come tudo. Agora, tem crianças que têm uma seletividade que vão para o doce. Aí o pai e a mãe não podem permitir, tem que procurar nutricionista, tem que fazer alguma coisa, porque uma criança não pode comer só doce, uma criança não pode Exato. comer só salgadinho, uma criança não pode, gente. Aí tem seletividade, sim, mãe, eu entendo, eu vivi isso, mas uma seletividade que a criança come comida salgada, né, é diferente de uma seletividade que come doces, aí pode gerar até uma diabetes na criança. Então, sim, tem que ter muito cuidado com a alimentação, mas ela não causa autismo. Amém. Ó, essa pergunta do Fábio vem de encontro também com a pergunta da nossa ouvinte aqui. Ela mandou aqui, ó. Bom dia, meu nome é Edilene. Gostaria de saber se algumas vitaminas que os médicos receitam para as gestantes durante a gestação pode causar autismo. Acho que já está respondido, né? Bom, não sei, pode responder, Luciana. Não, não, nada disso causa. O que eles estão levantando a hipótese é que a falta de ferro durante a gestação pode levar ao autismo. Falta de ferro. Eu sei que eu tomei aquele Noripurum, não sei se ainda tomo isso, que era o ferro que o médico, né, indicava pra gente tomar, o ginecologista, tá? E a gente tomava durante a gestação para ter mais ferro. Eu tomei, então, para ver como não tem nada a ver. Eu tomei, mas se meu filho é autista. Mas são só suspeitos, como eles dizem também, e agora estão fazendo nova pesquisa nos Estados Unidos de que vacina pode também, algum tipo de vacina pode causar autismo. Falaram também do Tilenol americano, que seria o paracetamol aqui, que também não poderia tomar na gravidez. Gente, a gente tem que ver, são pesquisas que estão sendo feitas, porque realmente todo mundo quer entender tanto esse aumento de autistas. Mas Bacana. uma das razões para ter aumentado tanto é que se abriu muito leque. Antigamente só se falava do autismo severo, só se falava do autista que era não verbal, aquele estereotipado que se via em filme, né, que se agredia, que rodava prato, que girava. Gente, não é assim o autismo. Tem graus de autismo, tem níveis de suporte. Então se abriu mais o leque. E a gente está vivendo uma sociedade mais isolada mesmo, e o isolamento contribui para o autismo. Puxa, olha só. Ô, Luciana, minha querida, quero aqui agradecer por você estar aqui. Calma, ainda não acabou, mas realmente está sendo um Sim. bate-papo muito importante, muito bom mesmo. E eu particularmente, estou aprendendo muito com esse bate-papo, tirando muitas dúvidas. Vamos Que lá. bom. Tenho aqui uma pergunta, Luciana, que eu achei muito bacana, muito legal. Mandou aqui, ó. Bom dia, sou o Bruno, tenho 6 anos, estou aqui acompanhando o programa junto com a minha mãe. E eu gostaria de saber como que surgiu as cores do autismo e aquele lacinho.
e o que que ele representa? Ai, que amor! É o símbolo, sim. O símbolo é o laço de fita, né, com um quebra-cabeça colorido. Gente, pela dificuldade, né? Surgiu esse símbolo do quebra-cabeça, porque pela dificuldade de se entender o autismo, se pensou assim, tem que juntar várias peças, vários fatores para se entender o autismo. Então, essa analogia do quebra-cabeça, que eu acho muito fofa também, que é um transtorno multifatorial, eu falei da questão genética, mas também tem a questão ambiental, enfim, tem outras questões juntas. Então, ele é, né, o transtorno parecido com a esquizofrenia, no sentido de ser desencadeado. Você vê, não tem a questão física, né, da deficiência, mas existe a questão comportamental. Então, é por isso que ele é assim, viu? É um quebra-cabeça colorido, essa fita, para mostrar que é um transtorno complexo, que se precisa juntar as peças para compreendê-lo. Poxa, que bacana, eu não tinha nem noção a Uhum. respeito do quebra-cabeça. Ô, Luciana, mas antes, Sim. ó, não sei se ainda usavam também o girassol, não é? O girassol é para deficiência oculta, não é Ah, para o autismo direcionado. O laço de fita, o quebra-cabeça é só do autismo e o girassol é para toda deficiência que for oculta, que não for visível, ou seja, deficiência que não é física. Então entra autismo, agora vai entrar a fibromialgia, que vai ser considerada deficiência. Então entra toda deficiência que não é visível. poxa, que bacana, não tá vendo? Hum, Aprendemos mais uma, Fábio Barros. mais uma, mais uma. Ô, Luciana, em relação à educação para Sim. todo tipo de situação, pessoa que tem situação especial, inclusive o autismo, né? Na sua opinião, você que. O seu filho está com quantos anos hoje? Desculpa. 25. vinte e Agora ele está cinco. na Então, faculdade, está sim. na faculdade. É, assim, tem escolas que tem lá o professor que vai dar um tratamento especial, vai cuidar de um aqui em São Paulo, né, aqui na região, Uhum. né, que ele vai cuidar de um grupo ou de um aluno. Em Itapecica, aqui do lado, tinha, não sei se ainda tem, eu já tenho essa dúvida, tinha escolas especiais para alunos especiais, inclusive autista. Na sua Sim. opinião, você que educou, né, teve lá todo esse Uhum. o ensino médio, fundamental, e agora seu filho está na faculdade. Você acha que deveríamos ter escolas especiais? Porque tem pessoas que falam, olha, às vezes a criança tem uma dificuldade muito grande que não consegue se relacionar. Ou a sua Uhum. opinião é, não, realmente tem que colocar o autista e as outras crianças com algum tipo de dificuldade no colégio com as outras crianças para se relacionar e vai dar certo que vai, no final, é bom para o Hum. autista, é bom para a criança especial e bom para os outros. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu defendo a educação verdadeiramente inclusiva, que é dar opção para a criança e para a família, porque nem toda criança fica bem na escola regular. Isso é Tá, fato. O que tá. tem de família me procurando por vaga na PAI, na escola de educação especial, eu defendo que seja uma porta de entrada, por exemplo. Você matricula na regular sim e vai tentar, vai ver se a criança se beneficia, ver se é bom para ela. O foco tem que ser criança, gente. Foco não é Certo. vaidade de pai, foco não é opinião dos outros, foco é a criança. Se ela conseguir, porque a gente tem vários níveis de deficiência, e não é só do autista. Tem criança Sim, que não consegue ficar na regular, não vai fazer nenhuma atividade, ainda vai sofrer bullying, ainda vai ser excluída na sala de aula. Gente, é um perigo isso. A gente tem visto crianças, né, apanhando, sofrendo bullying, porque na escola regular não tem preparo, não tem assistência, e não adianta só ter. A gente quer sim que aqueles que conseguem ficar na regular tenham um professor especializado ou um monitor que seja realmente uma pessoa com, no mínimo, pedagogia, um pedagogo, né, com uma assistência para que ele consiga evoluir e fazer as atividades. Mas tem que ver, o estudante que não consegue fazer nada de atividade, ele não está sendo incluído.
Ele está ali sem Sim, fazer nada. Aí sim tem que ir para uma educação especial, para uma PAI, para uma pestalozzi, para as escolas. A gente tem 14 escolas de educação especial aqui em Brasília que são excelentes, que as pessoas sim. procuram vaga. Por quê? Porque percebem, ó, meu filho vai ser bem tratado aqui. Aqui ele é incluído, aqui ele faz atividade, aqui ele tem amigo, aqui ele é convidado para as festas. E na regular ele apanha, sofre bullying. Que pai que vai querer um negócio desse? Então eu defendo opções, que se pense na criança cada vez mais. Ah, muito bem. Obrigado, obrigado pela resposta. Bom Nada. demais. Luciana, vamos lá. Nós já falamos aqui em relação a transporte, um pouco sobre a relação da educação. E a gente falando sobre autismo, não tem como a gente não entrar em outras questões também que envolvem a saúde num todo. Sim. Aqui em São Paulo, inclusive aqui na nossa região, faz parte da nossa paróquia, inclusive, se tem uma criança, é o Brian, ele hoje já está ficando conhecido no Brasil inteiro por conta da sua doença, de uma doença que ele é portador. Ele é portador da Uhum. distrofia muscular de Duchenne, aonde essa doença ele Sim, precisa de um medicamento. Esse medicamento não tem no certo. Brasil, é um medicamento importado. E os Uhum. pais do Brian, que é a Mayara e o Elton, eles estão aí batalhando, militando, lutando há anos para ver se consegue esse medicamento que custa nada barato, cerca de 17 Uhum. milhões. Então, Puxa vida. tem essa campanha, já foram em vários outros estados buscando ajuda. Mas o que acontece, Luciana? Hoje estão movendo um processo contra o governo federal para que o governo federal Uhum. venha arcar com esse tratamento, que é uma vacina. Sim, Que é uma vacina. sim. Ah, falando-se sobre esse tipo de tratamento, tratamentos extremos, tratamentos caros, Luciana, se existe algum Uhum. projeto tramitando aí no cenário federal sobre esse tipo de tratamento, assim, de altíssimo custo? De doenças raras, né? Isso. Olha, infelizmente as doenças raras, as pessoas que têm doenças raras foram abandonadas neste governo, né, meu amigo? Essa é a realidade. Cada vez mais a gente vê pessoas fazendo vaquinha na internet, pedindo ajuda, porque não estão recebendo apoio. E não tem projeto nesse sentido, porque isso aí não. Acaba que pode até ter, mas o governo falando que não tem condições de pagar, que não tem dinheiro, ninguém vai obrigar. Então, o que a gente precisa realmente é de mais atenção para as pessoas com doenças raras, porque antes elas conseguiam judicializar e conseguia via judicial. Agora impossibilitaram até isso, que haja essa judicialização. Então, eu fico triste com isso, porque realmente é um desespero da família, não tem condições. Eu não consigo entender como é que um remédio é tão caro e depois de anos e anos ainda continua com o mesmo valor, né? Ou seja, quando que vai ser acessível? Me solidarizo com essa família, tá, Will? Certo. E essa família, espero que consiga sim, mas como eles têm milhares no Brasil agora, infelizmente, e a gente tem lutado. Eu luto também pelas pessoas com doenças raras. A gente conhece muitas, a gente está unido, né? As pessoas com deficiência são unidas também com as doenças raras, mas infelizmente não tem projeto que resolva isso, não. É uma pena. É uma pena porque a gente vê tanto dinheiro indo Sim. pelo ralo, tanto dinheiro sendo gasto muitas vezes com coisas que não são tão necessárias assim, e, e algumas coisas ficando para trás. Bom, mas vamos colocar em oração. Luciana, agora quebrando aqui um Vamos. pouquinho o clima, quebrando aqui um pouquinho Sim. essa questão, vamos falar um pouquinho agora, um pouquinho mais. Luciana, você vive alguma fé? Você é Hum. católica? Você é cristã? Não é? Fala pra gente um pouquinho. Eu sou católica praticante, totalmente. Agora eu faço parte da Pastoral da Inclusão aqui. Eu também eu frequento a paróquia São José aqui no Lúcio Costa, aqui em Brasília, no Guaraú. E vou além da missa do domingo, vou na quarta-feira, que é a missa de São José, que é maravilhoso. Ô, É benção. sim, Bernardo também. Bernardo é praticante, Bernardo é um exemplo de católico. Ô, louvado seja Deus, que coisa boa. Amém. Amém. E lembrando, gente, que estamos falando aqui não somente para católicos, mas para Sim. todo mundo, toda a população.
Luciana, você falou que é católica, louvado seja Deus por isso, da paróquia São José, aí em Brasília. E uma coisa Sim. importante que você falou aqui agora, Luciana, mas que infelizmente muitas dioceses ainda não conhecem, é a pastoral da inclusão. Você poderia falar um pouquinho sobre a pastoral da inclusão? Olha, é uma bênção, né? Eu já estava com esse projeto, já estava desenvolvendo junto com o pessoal da senadora Damares, que eu fui acolhida por eles. Que bom, E que fico tão bom. feliz que eu brinco que eu sou a única católica no meio deles. Então, Amém. amém, eu prego essa união, porque os cristãos precisam se unir. Católicos, evangélicos, presbiterianos, nós somos todos cristãos, gente. Sim, Verdade. verdade. Isso é o mais importante, né? Todos temos o mesmo Salvador, que é Jesus Cristo. Então, eu fui acolhida nesse grupo da Damares, que é uma senadora fantástica, querida mesmo, nossa. Gosta muito do Bernardo, o Bernardo sempre está com ela. E aí eu gravei um curso gratuito sobre acolhimento dos autistas nas igrejas, tanto católicas como evangélicas, e adaptações, explicando como se fosse um bate-papo, como a gente está falando aqui, como pode ser esse acolhimento, justamente para evitar preconceito, evitar exclusão, né? Se a criança estiver desorganizada, se não estiver bem na igreja, o que deve fazer, como conversar, falar com os pais. Eu explico a questão de som, de iluminação, de acolhimento. E aí eu descobri que tinha a pastoral da inclusão, que já estava acontecendo no Rio. No Rio, várias missas inclusivas. Então, a gente quer fazer a mesma coisa que em Brasília. Puxa, É que super bacana. importante. E eu, A gente tem que dar um exemplo. amém. E eu espero que esse projeto dessa pastoral da inclusão se espalhe pelo Brasil e pelo mundo. Afinal de contas, Eu também. como foi dito anteriormente, o importante é envolver todo mundo. Ô, Luciana, mas a pastoral da inclusão, você falou que ela inclui a inclusão na questão de som, iluminação. Mas vamos lá, vamos falar de uma realidade que não tenha em uma pastoral de inclusão em determinado local, como acredito que não tem aqui também na nossa diocese, pelo menos eu não conheço, na diocese de Campo Limpo aqui de São Paulo. Mas como que os sacerdotes, os pastores também, podem ajudar esses pais que tenham filhos autistas, ou as pessoas autistas, tanto nas missas, nos cultos? Tem alguma dica que você possa estar dando aqui para os sacerdotes, para os pastores, enfim? Ah, sim, olha só. Primeiro que criar essa pastoral da inclusão na paróquia, na igreja, que não é difícil, gente, que sempre tem pessoas com deficiência, né, que são frequentadores, e chamar de gente, pastoral da inclusão não é só autista, é cego, surdo, cadeirante, paralisia cerebral, Down, enfim, doenças raras e também autistas. Chamar essas pessoas, essas famílias para conversarem. A intenção que a gente tem é de fazer uma missa inclusiva pelo menos por mês. Por quê? Porque missa inclusiva dá mais trabalho, a gente sabe que não seria fácil, mas a gente acredita que tem que lançar esse projeto que é tão importante, como seria o autista fazendo a leitura, uma pessoa com síndrome de Down cantando salmo, outro cadeirante fazendo a outra leitura, toda a parte dos ministros, né, da Eucaristia também sendo pessoas com deficiência, um ambiente que as crianças possam estar lá na missa mesmo, a gente arranjar um cantinho ali com os brinquedos sensoriais, com um tapete também sensorial, que elas possam ficar ali juntas e que a gente traga muitas crianças. Uma sugestão é que se faça também na missa das crianças. Muitas paróquias têm essa missa da criança, então já Sim. seria mais fácil, né, fazer esse acolhimento com as mães atípicas, porque as mães ficam sozinhas com os filhos, como eu falei, gente, elas precisam das igrejas, elas precisam desse acolhimento. Precisam ser acolhidas de verdade e conversar, desabafarem. E muitas vezes a mãe não consegue sair de casa sem a criança. Então a criança tem que frequentar a missa. Vamos garantir esse direito das famílias, é tão importante. É verdade. Olha, eu quero aproveitar aqui e dar os parabéns aqui para a Paróquia Santa Luzia, que é a minha paróquia, Diocese de Campo Limpo, porque o Padre Marcos, ele é super acolhedor nisso. Nós temos coroinhas como a Catarina, que é autista, temos o Fernando, que é leitor também, ele é autista, entre outras pessoas também, não é, Fábio Barros? E eu acho que isso é Sim, muito sim. importante termos essa inclusão.
Ó, antes de eu voltar aqui com o Fábio Barros, tem mais uma pergunta. Quem mandou. Ah, é a Edilene. Ela falou: ó, minha segunda pergunta. Se eu tiver pais autistas e decidir ter filhos, qual a probabilidade em porcentagem de passar o autismo? Acho que não é passar, né? Acho que o autismo não passa, acredito eu. Porque como a gente fala que é uma questão genética, sempre tem uma questão hereditária, Sim. né? Tem uma questão de ter mais facilidade uma família que já tem um autista que tenha outros familiares com autismo. Mas não existe esse número fixo, não dá para saber. Como eu falei, eu tenho uma filha que não tem autismo, que é típica, que a gente chama, que é um ano mais velho que o Bernardo, e eu tive Bernardo. Se eu tivesse outro filho ia ser autista, pode ser que não, não existe nada de indicando que 50% de chance, 60%, não existe isso. Não, então não dá para saber, mas tem mais chance de ter autismo do que outras famílias, só isso. Bacana demais. Ah, uma outra questão aqui, Luciana. É, sabe, essa semana em Brasília tivemos a marcha em defesa da vida. Agora que já é um outro E eu tema. estava na marcha, eu Que estava na bom. marcha. Sim, sim, que bom que você estava nessa marcha em defesa da vida. E uma das coisas que me chama muita atenção, Luciana, foi Hum. feito um levantamento que a maior porcentagem das pessoas que são a favor do aborto, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas não sabem como que é realizado, por exemplo, o aborto. Uhum. E aí eu queria saber qual a sua posição, Luciana, em relação ao aborto, as pessoas que não sabem como é realizado um aborto, mas que são a favor. Você pode falar um pouquinho sobre essa questão? Eu acho até uma loucura quando se fala que alguém é a favor do aborto, né? Porque eu acho que nem tem como alguém ser a favor de um absurdo como esse, né? Assassinato de bebê, não tem nem como uma pessoa falar eu sou a favor, é uma loucura. Eu entendo que é uma questão muito séria, que tem pessoas desesperadas e existem pessoas que não sabe o que fazer, não sabe o que fazer, por falta de apoio, como a gente fala, né? Engravidou, o pai da criança foi embora, ou não tem apoio, ou não tem uma situação financeira boa. A Questão de gente sabe que são N violência. fatores. De tudo, também sofrer abuso, né? Sofrer ou um crime, né? Ser abusado e tudo. Ninguém está falando que desconsidera isso, de jeito nenhum, muito pelo contrário. E eu nem estou dizendo que imagino a dor de uma pessoa que passa por tudo isso, porque eu não imagino, né? Quem não vive é a realidade. Agora tem que entender que é uma vida e que isso não vai mudar o que aconteceu. Que às vezes a gente fica achando, mas isso não muda o que aconteceu. O que aconteceu é trágico, é terrível e só vai gerar outro trauma, porque eu acredito, né, que a pessoa a mãe que faz aborto, enfim, ela vai sofrer com isso, ela vai sofrer muito por ter tomado essa decisão. Então, realmente sou contrária, a gente tem que lutar pela vida, só que o que eu vejo, tá, meu amigo, é que a gente foca pouco na prevenção e fica falando muito sobre o final, É né, que é verdade. trágico. Porque fora nos casos que é crime, né, o outro teria antes uma escolha, teria uma prevenção. O que eu tenho falado, jovens vão estudar, jovens não vão começar a vida sexual tão cedo, para quê? Vão estudar, vão ter meta na vida, vão para a igreja, vão para, sabe? Faltam os pais ali falando, cuidando, explicando. E o filho é para a vida toda, né? O filho é bênção na vida da gente, mas filho é para a vida toda. Então, eu acho que tem que ter mais conscientização com a prevenção de nossos jovens focando no que realmente interessa, não essa sexualização precoce. Imagina 11, 12 anos ter vida sexual, isso não é normal, são crianças. Fábio Barros, fica à vontade. Eu queria perguntar para a Luciana, não sei como eu entrei depois, né, não consegui entrar logo no início, se vocês já falaram, já falamos sobre isso. Ô, Luciana, como você falou do Down, né, da pessoa que tem Sim. síndrome de Down, se você já falou, só não, já falamos no começo do programa. Mas como que a gente diferencia um autista de um Down e de outras, uma característica muito forte, até para a gente conseguir incluir, conseguir respeitar da maneira que o autista precisa.
Você tem algumas características que você pode falar, olha, Fábio, isso aqui é uma pessoa que tem Down, esse aqui é o autista, esse é outra situação. Para a gente no dia a dia até saber se tem algum toque, olha, o autista Uhum. ele não gosta que você aperte dessa forma, seja muito, abrace muito, enfim, esses detalhes até para ajudar a gente que tem contato, menos contato a Sim. respeitar e tratar da melhor maneira possível. Olha, a diferença, né, Down, a gente vê que a pessoa tem síndrome de Down porque tem características físicas, né, aquele olho puxadinho, Certo. ele tem fisicamente, que a gente diz é deficiência visível, né, Sim, o autismo é uma deficiência invisível, não tem cara, como a gente diz, não tem cara de autista, porque não existe fisicamente nada que identifique, é comportamental. Agora, como tá. comportamento, sim, é um comportamento, tanto que não existe exame para autismo, exame de sangue, exame não, é um comportamento, uma série de sintomas que levam ao diagnóstico, que você exclui outros diagnósticos para chegar no do autismo. Então, também não é tão banal como estão fazendo parecer, precisa de muitas consultas, precisa de exame, sim, o exame para descartar que tem uma questão cerebral, então fazer um eletro para saber se não tem descarga cerebral, se não tem sequela, isso tudo tem que ser feito. Não é Sim, simplesmente chegar e dar um diagnóstico, não, isso não existe. Então, tem toda etapa. Agora, existem algumas características que as pessoas normalmente associam aos autistas, que é a dificuldade daquelas de abraçar, de ser tocado, mas nem todo autista é assim. O meu ah, filho é o tá. oposto, meu filho é amoroso, ele adora abraço, adora beijo. Então, eu acho perigoso eu falar algumas características aqui, e aí você falar: Sim, "Não, mas o meu não é assim, não tem nada a ver". A seletividade alimentar é uma questão, é um sintoma bem forte, mas uma certo. andorinha só não faz verão, gente. Tem que ter cuidado, porque tem pessoas que falam: "Ai, meu filho tem uma coisa não é autismo". Autismo são vários sintomas, muitos sintomas e prejuízo social, prejuízo na linguagem, ou seja, dificuldade na linguagem, dificuldade para socializar, para fazer amigos, tem a questão da rigidez também mental, os rituais, né, não gosta de sair da rotina, tem dificuldade, não é só não gostar, se desorganiza, gosta daquela rotina, tem a questão alimentar que é muito forte, tem a questão de barulhos, que também é a questão forte sensorial, a questão da falta de subjetividade, são muito diretos, são muito sinceros, a dificuldade em ser subjetivos, tudo isso são sintomas. Então, todos esses sintomas juntos é que fazem autismo. Um sintoma isolado não é o autismo. Então, o que é importante, se você suspeitar que a criança é autista, converse com ela, pergunte. E outra coisa, eles crescem, né, a gente estava falando Sim. dessas dificuldades, hoje em dia meu filho tem outros desafios. Ele está na faculdade, ele já trabalhou, já teve 2 trabalhos, mas teve que também sair, porque não conseguia conciliar trabalho com faculdade, não conseguia se organizar para os 2, então tinha mais dificuldade com o tempo. Agora está na faculdade, vai se formar e a gente fica pensando: "O que que ele vai fazer da vida?". Porque a maioria chega a terminar um ensino fundamental, alguns poucos o médio, depois a faculdade, vai cada vez mais afunilando, essa é a verdade do autismo. E a gente precisa pensar no mercado de trabalho, ajudá-los não só a entrar no mercado de trabalho, mas se manterem no mercado de trabalho, evoluírem, melhorarem na carreira, terem um plano de carreira, serem bem aproveitados, enfim, você viu como são desafios, né. Olha, Sim, sim. aproveitando aqui a sua resposta, Luciana, ah, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, muitas empresas só dão oportunidade pela questão da lei. Mas o que você poderia Sim. falar para as empresas em relação às pessoas autistas, e não somente autistas, pessoas com deficiência, em relação a emprego? Você citou em relação ao seu filho, ao Bruno, então seria interessante saber um pouquinho mais sobre essa questão de emprego, porque todos os autistas ele quer trabalhar, ele quer se desenvolver. E o que você pode falar um pouquinho sobre essa questão? Eu vejo assim, como uma forma geral, né, as pessoas com deficiência elas são subaproveitadas, elas precisam de mais oportunidades,
Gente, os surdos, eles não conseguem trabalho. Eu entendo que as pessoas não falem Libras, a gente tinha que melhorar, tinha que aprender na escola, já o básico. Mas ele não precisa ser o atendente da loja. Ele pode trabalhar na área administrativa, ele pode trabalhar com computador, ele pode trabalhar. E falta essa boa vontade. Eu peço muito aos empresários que tenham essa boa vontade de botar as pessoas com deficiência para trabalhar e que não sejam subestimadas também. Porque às vezes pensar, é autista, só pode fazer isso. Quem disse? Veja a melhor área para ele. Eles têm hiperfoco, então no que eles têm hiperfoco eles são muito bons, se tornam especialistas. Então vamos aproveitar as pessoas com deficiência nas áreas, veja a competência, o talento, olhe por trás daquela deficiência. Pense, o que essa pessoa tem para contribuir aqui na minha empresa? O que ela faz bem? Como ela pode somar, acrescentar. E isso é muito importante. Você falou uma coisa fundamental, porque essa lei de cotas agora estão querendo acabar. E aí não vai ter nem essa exigência mínima, simplesmente as empresas não vão precisar mais contratar. E falta tanta boa vontade já com a lei de cotas, imagina se terminar essa lei. Aí sim, que nenhuma pessoa com deficiência vai ter trabalho. Por que fazerem isso? Verdade. Eu acho que deveria partir do próprio empresário, porque toda pessoa tem potencial, pode se aproveitar de um setor em outro. Então, e eu vou falar, isso aconteceu aqui no TCU. Se isso acontece no TCU, imagina o resto do mundo, que TCU é dos órgãos que mais ganha aqui. Um autista passou no concurso dificílimo, e ele estava sendo subaproveitado, inclusive estavam com preconceito, dizendo que ele não ia ser aprovado no estágio probatório, porque ele não estava se encaixando. Eu sei disso, porque minha filha é psicóloga, ela tratou desse caso, eu falei, ajude esse menino, Maria Júlia, ela ajudou, aí conseguiu realocá-lo, colocaram no local que tinha tudo a ver com ele, com os talentos dele, com as características dele, e ele agora está voando, está ajudando muito o órgão. Ou seja, um cara que ia ser demitido agora, ele está tendo reconhecimento, visibilidade. Falta boa vontade, falta amor ao próximo. Olha, um É exemplo, verdade. um exemplo claro, Luciano, em relação à questão de trabalho, desenvolvimento, enfim, é a série, aquela do Bom Doutor. Eu acho que é uma série que nos Sim, a ensina gente muito. assistiu toda. Eu A gente também assisti assistiu ela toda, toda, Bernardo e eu. muito boa, Sim, sério. Inclusive, recomendo a você que está nos sim. acompanhando, acompanhe, acho que tem no Netflix, enfim, acompanhe, é uma série muito boa que nos ensina muito, O Bom Doutor. Luciana, ó, o final do Ô, telefone. de- Desculpa, pode Fábio, falar, fica à Bruno. vontade. Não, faz a pergunta da ouvinte ou do ouvinte, depois eu complemento. Ó, o final do telefone 2832. Como lidar com os autistas com relação à convivência, diálogo, afeto, atenção e etc. Queria saber como respeitar o autismo da melhor forma possível e que seja adequado para eles. Obrigado pela Olha, sua que querida, pergunta. né? A pessoa. Que legal essa pessoa preocupada, assim. A questão é o seguinte: trate como uma pessoa comum, normal. Trate com amor e carinho e pergunte. Olha, você está confortável assim? Olha, converse. Aí eu digo assim: a melhor forma de tratar um autista é conhecendo ele, porque cada autista é diferente. Então, um não verbal, que não consiga se comunicar, provavelmente a mãe vai estar perto, algum familiar, e vai falar: olha, ele precisa disso, precisa daquilo. Então, é só você conversar, se oferecer para entender que ele é autista, conversar com ele e ver o que sai ali de demanda. O mais importante é ter amor. E a pessoa que faz essa pergunta é uma pessoa que já tem amor no coração. Amém. Que bacana. É verdade. Fábio Barros, fica à vontade. Ô, Luciana, nós estamos falando também época de Copa do Mundo, né? Hoje tem Brasil, 7 horas da noite, enfim. Sim. A pergunta que eu te faço é o seguinte: o esporte em geral, futebol, qualquer esporte, para uma pessoa que tem filho, né? Que filho ou filha autista, é você que criou seu filho. O esporte, colocar o autista no esporte, ajuda a desenvolver a atividade dele, a socializar. Pela experiência que você teve, o esporte é inclusivo ou o autista não gosta? Como é que funciona isso? Vale a pena incentivar ou não? Não, Fábio, tem nada a ver. Como é que funciona o esporte e o autismo? Qualquer tipo de esporte, Ah, inclusive.
É muito, muito importante, muito. E olha só, até você descobrir qual o esporte que é melhor para ele, que ele se adapta, você pode fazer umas tentativas. O Bernardo primeiro teve o basquete, que foi péssimo. Ele disse que ele era tão ruim que ele conseguia atrapalhar os outros. Então, que ele tinha sua função, que ele atrapalhava o outro time. Então, mas ele não se adaptou. Depois tentou a capoeira, também não se adaptou. E no judô, o Bernardo foi Certo. bem, e muitos autistas se beneficiam do judô. Muitos, por quê? Tem a sua filosofia, e o autista Certo. gosta disso, de entender porque está fazendo alguma coisa, né? É o lado lógico, racional. É, é interessante, né? É mais individual, não é aquela esporte coletivo. E o Bernardo ganhou algumas medalhas no judô. Então, eu digo, tentem sim. Eu vejo que no judô eles se adaptam bem. Mas claro que pode tentar natação, futebol. Se o hiperfoco do autista for futebol, é lógico que vai ser futebol. Pode ser que ele Ah, tá. tenha, né? Ele goste muito, tenha habilidade num tipo de esporte já. Mas que ajuda, ajuda. E outra coisa que ajuda bastante, hoje a gente está falando de esporte, da Copa, que é maravilhoso, mas eu vou já adiantar que é o bicho de estimação. Ter cachorrinho, Ah, ou ter um legal. gatinho, ou ter, não sei, hoje em dia as pessoas têm calopsita, tem os bichinhos, porquinho da Índia, todo bichinho é bom para autista, porque ajuda o autista a ser responsável, a botar Ah, nele a questão de cuidar de alguém, de ter responsabilidade, e o autista gosta de ser útil, ele adora ser útil. Então, eles ajudam muito a estimular. Meu filho melhorou muito quando começou a ter um cachorro também. Poxa, essa olha, questão. legal. E o cachorro também é amigo, né? O animal, né? Normalmente o Muito, cachorro, o eu gosto muito do animal. cachorro. Ele é um Sim. amigo e, como você falou, né? O autista vai se preocupar, vai ter aquele carinho. Outra pergunta: o xadrez, o jogo do xadrez, o autista tem uma facilidade, não tem, ou não tem nada a ver? É igual eu. Eu quero aprender xadrez, nunca aprendi. Como é que é Eu sou essa péssimo também, viu, modalidade? Fábio Barros? Não, não. E a gente sabe que mexe com a nossa memória, né? Com a nossa mente. Como é que é o xadrez e o autismo, Luciana? Olha, muitos podem gostar, porque é uma coisa mais lógica, mais racional, e o autista gosta disso, mas como eu falei, tem que ver se o hiperfoco dele é esse, que ele pode ter grandes chances de aprender e ser bom. Esse negócio de xadrez que você falou foi engraçado, porque uma vez eu acordei e era um sábado e o Bernardo não estava em casa, estava no colégio, e eu falei, mas o que ele está fazendo no colégio? Perguntei para a irmã dele. Falou, não, ele está jogando xadrez, está no campeonato. Eu falei, uai, mas ele não sabe jogar. E aí ele foi jogar xadrez sem saber. E é engraçadíssima a história dele, que ele falou que a única partida que ele ganhou foi porque o oponente não apareceu, entendeu? Então, WO, né? e ele ainda ri, ele gosta, Bernardo. Eu falo, meu filho, que autoestima é essa? Adorei, você vai jogar xadrez sem saber, né? Então, que coisa linda, dá cara a tapa mesmo. Mas Sim. é importante que a gente incentive e veja o que ele se adapta, o que ele gosta, o que ele tiver hiperfoco. Eu acho que tudo é válido, né? E eles são engraçados mesmo, eles são fofos. E agora, quando se frustram, também tem que ter muito carinho, porque quando ele não ia bem no judô, aí ficava muito triste, muito sentido, se exigindo demais. Normalmente os autistas se exigem demais, né? Não são tolerantes com seus erros, e eles precisam ser mais tolerantes. Que eu falo, meu filho, Deus te ama, para de se punir. Que bacana. Verdade. Ô, Luciana, você fala assim da frustração, né? Às vezes o autista se frustra. E aí, hoje, ele tem os psicólogos aí que estão sempre aí para dar esse apoio, para a gente conversar, porque às vezes a família. ah, Às vezes a família conversa, mas às vezes uma opinião uniforme. Aí vem o psicólogo. No caso do autista, existe, se é que existe psicólogos especialistas para o autismo ou não? Ou é o psicólogo não precisa se especializar, ele vai, pelo que você conhece, ele vai ter um paciente autista e vai ser ele vai conseguir tratar como ele tratasse um paciente que não tem autismo.
Hoje em dia tem vários psicólogos são especialistas no autismo, realmente. A gente tem equipes fantásticas, profissionais maravilhosos que a gente precisa tanto. Então, precisa sim. Eu digo que o psicólogo é o mais importante no tratamento do autista. O Bernardo, quando ele começou com 2 anos, é lógico que, imagina, 2 anos do psicólogo não é falar, né? Ele nem falava. O Bernardo foi Sim, falar com 3 anos, mas todos os dias ele ia no psicólogo, ficava 30 minutos brincando, que o psicólogo, né, era uma forma de brincar através da brincadeira para o Bernardo se inserir nesse mundo, porque o Bernardo ele tinha muitos sintomas. Meu filho era muito comprometido. Meu filho hoje seria um nível 3 de suporte. Só que, certo. e outra coisa que é importante falar, não é estanque, é uma coisa que vai alterando. O Bernardo foi nível 3, passou para 2, hoje é nível 1 de suporte, e lógico que não regride, né? Graças a Deus. Sim, De um ninguém, mas assim, vai melhorando. Por isso que a gente fala tanto de tratamento, por isso que fala tanto de detecção precoce, porque nada, nenhum transtorno, nada, nenhuma síndrome se beneficia tanto da detecção precoce como o autismo. É fundamental que tenha estimulação. certo. Bom, gente, Luciana, estamos chegando ao final do nosso programa, já estamos estourando o nosso horário, mas tá sendo um bate-papo maravilhoso, um bate-papo muito esclarecedor e, claro, de muita importância e relevância para muitas famílias, para muitas pessoas. E uma coisa que eu acho que ficou aqui muito bem claro é que a exclusão jamais e que a convivência é uma convivência normal. O- Sim. uma coisa que eu achei bacana aqui também nesse nosso bate-papo, Luciana, é entendermos que, primeiro, o autismo não é uma doença e que as pessoas cada vez mais estão começando a entender a importância de se aproximar e ajudar as pessoas do aspecto autista. Inclusive, até a Maria aqui, é a minha cunhada, o netinho dela é autista, e ela mandou aqui, Buiu, como é bom ouvir a Luciana e quero falar que o Rian, que é o neto dela, o Rian, ele adora quando as pessoas se aproximam dele e conversam com ele. Então, isso é... Oh, que querido. Que bênção, Rian. Um beijo para o Rian, viu? Amém. Luciana, quero ir aqui agora para as considerações finais, porque já estamos aqui estourando o nosso horário, mas eu já quero deixar aqui de aberto, Luciana, um outro bate-papo, quem sabe uma outra oportunidade também, porque são muitos assuntos. E infelizmente Sim. não dá tempo para abordar todos os assuntos. Mas, desde já, antes de eu me despedir da Luciana, Fábio Barros, suas considerações, meu irmão, quer fazer mais alguma colocação? Vou finalizar minha parte. Em primeiro lugar, muito obrigado, Luciana, por ter é, estado com a gente aqui na Rádio Novo Tom Web, né? Colocando a sua experiência, Por né? mais de E a uma hora, sua hein? motivação, né? Graças a Deus. Muito obrigado, porque assim, num mundo onde a gente ouve muita, você liga uma TV, um rádio, só ouve, né, notícia ruim, é legal você participar de uma hora com notícias, né, que cresçam, né, que venham mostrar pra gente Sim. que dá pra gente fazer o melhor. Então, a minha participação eu vou encerrando aqui, Buiu e Luciana, mas muito obrigado, Luciana, obrigado por ter participado aí, te dado esse privilégio aí de a gente conhecer mais detalhes e informações sobre o autismo. Muito obrigado, viu, Luciana? De nada, e contem comigo. Quando precisarem, eu estou à disposição. Sempre que me chamarem, eu também participo, porque eu acho que essa conscientização é muito importante. Ouvir as famílias e os artistas participarem também. O dia que vocês quiserem entrevistar o Bernardo pode conversar com vocês também. Ele Poxa, vai vai ser um adorar. prazer, com certeza. Amém. Sim. Amém. Luciana, antes da gente se despedir, eu quero aqui perguntar para você o seguinte: é, não é o nosso foco aqui, mas eu acho que é uma pergunta pertinente. Por que que nós, pelo menos eu não conheço, se você conhece, por favor, nos fale, tem algum parlamentar que seja autista? Ou você vê uma dificuldade, talvez nos partidos políticos, em incluir essas pessoas também na política? Olha, nós temos 2 parlamentares que são autistas agora, um de Amazonas e outro de Mato Grosso do Sul, Que mas eles bacana. dois tiveram diagnóstico tardio.
Não que eu esteja menosprezando esse diagnóstico, não. Mas eu digo assim, quem precisou de tratamento de criança, quem precisou de intervenção, né? Quem viveu o autismo dessa forma que sem tratamento não iria evoluir, sem o tratamento não iria se desenvolver, e é a maioria hoje em dia, eu espero que um dia a gente tenha esse autista na Câmara, né? Alguém que realmente viveu todas essas dificuldades e que entenda e que represente bem os autistas, porque a gente precisa de mais visibilidade. Mas não é só autista, não. Atualmente, que eu saiba, a gente não tem nenhum deputado cadeirante, Verdade. nenhum deputado cego, nenhum deputado, enfim, surdo. Então, você vê como é difícil, né, a pessoa com deficiência ser representada, como é difícil. É verdade. Luciana, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade aqui no programa Alegre e Fé, pela Rádio Novo Tom Web. Quero aqui agradecer muito a você e te desejar também muito sorte na sua trajetória como defensora das pessoas não somente com autismo, mas também as pessoas com qualquer grau de deficiência, seja ele qual for. O meu muito obrigado. E antes da gente encerrar, hoje, gente, não vai ter o nosso momento de oração, mas eu quero convidar a Luciana e todos os ouvintes da Rádio Novo Tom Web a juntos nós rezarmos aqui uma Ave Maria em prol do Santo Padre o Papa, em prol de todas as dioceses e em prol de todos os autistas e familiares também de autista. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Luciana, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus possa te conceder muitas graças, muitas bênçãos no seu dia a dia, na vida também do Bruno, seu filho, da sua filha. Qual é o nome da sua filha? Desculpa. Maria Júlia. Maria Júlia. Que Deus abençoe essa família maravilhosa e muito sucesso, minha irmã, aí em Brasília. Obrigada. E sempre que precisar de mim, podem contar comigo. Dia 18 agora é dia do Orgulho Autista. Então, vamos falar das conquistas e vamos avançar cada vez mais. Obrigada pela oportunidade. Dia 18 é dia do Orgulho Autista. Que bacana, que legal. Vamos, inclusive, vou já deixar aqui na minha agenda, nesse dia vamos, ou se não for no dia do programa Alegre e Fé, mas vamos citar também esse dia tão importante. Tá bom. Fiquem com Deus, então. Obrigada. Eu que agradeço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Gente, e assim vamos encerrando mais um programa Alegre e Fé, agradecendo aqui o seu carinho, a sua audiência, agradecendo a você que enviou suas perguntas. Quero também aqui me desculpar se teve alguma pergunta que eu não consegui colocar no ar, devido também o tempo. E agora vai chegar ele, o Padre Reginaldo Manzotti, com o programa Experiência de Deus. Terça-feira eu estou de volta com mais um programa Alegre e Fé, aqui pela Rádio Novo Tom Web. Hoje à tarde, às 5 da tarde, tem um programa No Tom da Oração com a Naide Sil. Amanhã, às 9 da manhã, gente, lembrando que amanhã a Santa Missa não será às 10, mas sim às 9 da manhã, aqui pela Rádio Novo Tom Web. Porque a missa amanhã será da comunidade de São Benedito, da paróquia Santa Rita de Cássia, com o padre Marcelo Cardoso, da Diocese de Campo Limpo, São Paulo. Na segunda-feira tem um programa Na Estrada com o Fábio Barros. Falando nisso, o Fábio Barros está aqui ainda? Está com a gente? Pode? Isso. Faça o convite do programa Na Estrada, meu irmão. Meus amigos e minhas amigas aqui do programa Alegre e Fé da Rádio Autorete, espero todos segunda-feira, às 7 horas da noite. Muita música boa, vamos bater um papo sobre a Copa, vamos falar sobre coisas bacanas nessa próxima segunda-feira, até às 9 horas, porque depois chega ele, Adi Santos, com Roça Sertaneja, né, Murilo? Com certeza. E o Roça Sertaneja também em clima de Copa também. Bom, gente, para a gente encerrar, eu quero aqui agradecer ao Fábio Barros, agradecer a todos os ouvintes que estão conosco aqui no programa Alegre e Fé, e te falar também, se Deus tocou no seu coração, para que você venha trazer uma programação talvez da sua paróquia, da sua comunidade, aqui para a Rádio Novo Tom Web,
por favor, pode entrar em contato conosco. Vai ser um prazer receber você, seu pároco, a sua diocese aqui na Rádio Novo Tom Web. Mais uma vez, muito obrigado, e assim estivemos unidos e vamos permanecer unidos em nome desse Deus que é maravilhoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Tchau, Brasil, e daqui a pouquinho tem ele, Padre Reginaldo Manzotti, com o programa Experiência de Deus. Fiquem com Deus e até mais! Brasil! Tudo que era velho passou. Eu hoje lhe dou vida nova. Renovo em ti o amor. E dou uma nova esperança. O programa Alegria e Fé vai ficando por aqui. Voltaremos no próximo programa. Participe, peça sua música. 11 9 11 54 57 87.